Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E no vídeo de hoje eu vou falar da importância do silêncio. Falar sobre esse assunto, sobre o silêncio, né, pode ter várias vertentes, mas eu trouxe só algumas pra dividir aqui com vocês, né? Semana passada, 8 dias, eu vou fazer amanhã, né, esse vídeo, estou gravando no sábado, não sei que dia você tá assistindo esse vídeo, mas 8 dias, vou fazer 8 dias amanhã, que eu postei lá na plataforma vizinha, nos stories da plataforma vizinha, a seguinte frase: cá estou, isolada, no silêncio. Eu gosto de estar com pessoas, mas a minha mente precisa de silêncio. E aí uma prima minha até reagiu, né, os stories brincando, ela falando ao contrário: eu gosto do silêncio, mas eu preciso estar com pessoas. Eu falei, tá valendo também. Né? No meu caso, eu como sou professora, um dos motivos talvez de eu amar verdadeiramente o silêncio, apesar que eu converso muito, eu falo muito. Aí a minha amiga fala assim: ah, Alessandra, você não gosta de silêncio não, você conversa demais. Eu falei, não, eu converso demais sim, eu gosto de conversar, mas eu gosto do silêncio. Eu sou professora, então eu vivo imersa ao barulho o tempo todo, o tempo inteiro. Eu trabalho com crianças e adolescentes de segunda a sexta, praticamente o dia quase todo, porque vou à escola, a minha mãe também, ela trabalha com criança, ela olha crianças, não é? Então eu estou rodeada de crianças o tempo inteiro. E elas gritam, elas correm, e arrasta a cadeira, e arrasta a mesa, e derruba coisas, e gritam, e pró, e não sei quem, tá batendo, e brigam entre eles. É uma loucura. É uma loucura, né? A gente tem que estar ali com equilíbrio para poder atender a todo mundo, poder socorrer a todo mundo. É uma loucura, mas eu gosto, né? Tem momentos com eles também muito divertidos. É uma troca muito boa e muito gostosa. Eles também são muito carinhosos, claro que tem muitas realidades. Tem realidades e realidades, né? Em relação à educação, em relação a professor e aluno, há muitos desafios nessa profissão, há muitos desafios nessas realidades, nesses relacionamentos. Mas enfim, então como eu estou o tempo todo rodeado de crianças, né? Final de semana tenho demandas da comunidade. Então, todo o tempo, a maioria do tempo, estou sempre com pessoas, estou interagindo com pessoas. A todo tempo tem pessoas me solicitando de todos os lados e formas, seja na escola, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja na comunidade, né, na igreja. E eu não estou aqui reclamando, tá? Não estou dizendo que é ruim estar com pessoas, muito pelo contrário, eu gosto de estar com pessoas. Ai, meu cabelo está molhado, tô pingando. Gosto de estar com pessoas. Gosto de me confraternizar e uns dois finais de semana seguidos também teve aniversários. Eu fui para aniversário, enfim, viajei. Gente, eu tava muito tempo me socializando. Então, chega um momento que eu, Alessandra, pelo menos, né, o meu corpo, a minha mente, pede silêncio. Alessandra, pare, pelo amor de Deus, pare. Eu preciso também daquele tempo só pra mim, sabe? Só pra assistir, comer pipoca, assistindo um filme, uma série, apesar que eu não sou muito fã de. Não é que eu não sou muito. Não é que eu não sou muito fã de séries. Eu não tenho. Eu costumo dizer que eu não tenho maturidade pra séries. Porque eu começo a assistir e é algo tão viciante que eu quero assistir um atrás do outro e não consigo parar, sabe? E eu prefiro os filmes porque tem início, meio e fim ali em questão de 2 horas mais ou menos e acabou. Então a série me deixa um pouco mais dependente. Então, às vezes, eu evito séries por conta disso. Mas voltando ao tema. Então tem momentos que eu preciso do meu momento sozinha. E é bom que a gente tenha esses momentos sozinhos, sabe? Eu gosto de estar ali assistindo, lendo meu livro, ou então olhando pro teto, olhando aqui pela janela, olhando pro céu. Tem umas árvores aqui na frente de uns condomínios que tem aqui próximo à minha casa, à frente da minha casa, né? Estou aqui de frente pra janela. E às vezes eu fico aqui, olhando pra janela, olhando pra árvore, as folhas balançando, pensando em nada, às vezes pensando em muitas coisas ao mesmo tempo. Isso me faz bem, de estar sozinha, sabe? De não estar o tempo todo só com pessoas. Porque, querendo ou não, são energias que são trocadas e você dá o tempo todo ali pra cima e pra baixo, você acaba ficando, às vezes, um pouco cansada, pelo menos eu. Então, eu necessito desse momento de silêncio. Então, foi um final de semana, né? 8 dias amanhã, que também meu irmão não estava em casa, minha mãe tinha saído, só meu pai que estava por aqui, mas ele estava dormindo. Então, a casa estava no total silêncio. A vizinhança também não tinha som nenhum, não tinha som em canto nenhum, gente. Falei, nossa, é muito raro também. Não é que os meus vizinhos sejam barulhentos, não, graças a Deus, eles não são barulhentos. Não é de colocar muito som todo final de semana, aqueles sons altos, sabe? Nada contra a música, que eu amo música, amo escutar som, sabe? Eu gosto também. Mas não, o ambiente aqui não é, graças a Deus, pelo menos eu não acho tão barulhento. Então foi um momento que eu pude parar, silenciar e apreciar o silêncio. E quando eu digo silêncio, não é só de não escutar coisas, é também de ficar afastado um pouco das redes sociais, porque ali tem muitos estímulos, tem muitas informações há muito tempo, há muitas informações, né, ao mesmo tempo. E aí aquilo vai sugando a nossa energia, vai tomando tempo da gente, e às vezes a gente não aprendeu, a gente desaprendeu a silenciar, a nos aquietar.
e vivemos agitados. Ainda que a gente desligue tudo do lado de fora, dentro da gente está o maior barulho. A nossa mente não para. Os nossos pensamentos não param. São muitos pensamentos, muitas preocupações, e isso e aquilo, e vem o tempo todo. Então, por mais que às vezes do lado de fora esteja no silêncio, por dentro tá um barulho. E às vezes, até para quietar esse barulho interior, é necessário a gente aprender a silenciar. Claro que o silêncio, talvez para algumas pessoas, pode causar desconforto. Por que desconforto? Porque é no momento do silêncio que você tem que enfrentar aquilo que você traz dentro de si, que pode ser algo bom, mas também pode ser algo ruim. Todos nós temos luzes e sombras. Então, quando a gente silencia, é o momento que a gente vai estar de frente com a gente mesmo. Quando eu silencio, é o momento que eu, Alessandra, me encontro comigo mesma. Com Deus, obviamente, primeiramente, e comigo mesma. Então, nesse momento, nesse encontro... Nesse momento, nesse encontro comigo mesma e com Deus, você pode visitar lugares que talvez você não quer ir, que você não quer visitar. Vai chegar um momento que você vai estar num silêncio, que você talvez vai ter que abrir, né? Aquele quarto que tá lá trancado, que você não quer abrir por algum motivo. Vai ser um momento que você vai ter que enfrentar as suas dores, você vai ter que enfrentar as suas sombras, você vai ter que enfrentar as suas frustrações, entender que algumas coisas na sua vida não tá legal, que precisa ser mudado, algo precisa ser mudado, e você tá ali, né, deixando pra lá, porque você tá com medo de enfrentar, você tá com medo de mexer, você tá com medo de sofrer, você tá com medo que doa. Eu costumo dizer que uma ferida, quando a gente se machuca e a gente vai passar um remédio, antes de curar, você vai ter que mexer na ferida. E antes de curar vem uma dor. Então, antes de curar vai doer. Vai ter que doer, não tem jeito. Mas vai passar. Então, tem coisas que só vão ser curadas se você mexer. Se você colocar um remedinho, uma pomada ali, mesmo que arda, mesmo que cause um desconforto, aquilo ali é pro seu bem. Porque se você não cuidar daquela dor, se você não cuidar daquela ferida, aquilo pode infeccionar e tornar uma coisa muito pior, né? Tem pessoas que têm diabetes, né? E às vezes ali tem uma feridinha e ali não cuidou muito, e algo que deveria ser só um machucadinho se tornou algo muito grandioso, às vezes precisa, né? Amputar ali a perna, o pé, enfim. Claro que talvez eu tenha viajado demais, né? Se foi só um exemplo. Mas quando você silencia, é o momento que você realmente vai ter que estar de frente com você mesma. Você vai ter uma visão, né, de fora de tudo que está acontecendo. E às vezes isso vai ser muito desconfortável. Mas apesar do desconforto, isso também vai trazer para você soluções, vai trazer para você direcionamentos, ainda que você passe um momento ali, sabe, de choro. E é bom também que as lágrimas venham, que dependendo do sentimento que você tenha quando estiver sozinho, vai vir à tona algumas coisas. E se vir choro, se vir lágrimas, deixa sair. É bom que a gente coloca pra fora, sabe? Então, eu consigo enxergar benefícios no silêncio, ainda que talvez em algum momento ou outro esse silêncio me cause algum certo desconforto, tá? Você apreciar o silêncio. É um momento também que eu uso para orar, para meditar a palavra, e é um momento que realmente eu consigo escutar a Deus, sabe? Deus, ele fala no silêncio. Lembra aquela passagem de... Como é o nome, meu Deus, do profeta? Esqueci o nome dele agora, que às vezes vem, né? Que ele tá lá dentro da caverna e ele tá atrás de Deus, aí passa o vento, Deus não tá, passa a tempestade, passa o fogo e Deus não está ali no fogo, nem na tempestade. E aí depois passa uma brisa e Deus estava ali. Ele encontrou Elias, se não me engano. Ele entrou ali, ele encontrou Deus na brisa, no suave. Então, quando você está no silêncio, é quando você consegue perceber a manifestação de Deus na sua mente, no seu coração. Então, quando eu estou ali no meu momento de oração com Deus, que eu estou ali na escuta somente da sua palavra, nossa, ali várias coisas vão aparecendo. É como realmente as respostas, as soluções, sabe, saltassem assim na minha frente. E tem coisas ali que eu vou falando com Deus, e aí vou pedindo a Ele quando eu estou muito ansiosa, quando eu estou muito agitada. E aí Ele vai me acalmando. É um momento, assim, muito realmente especial. Gente, então o silêncio, ele traz benefícios para nossa vida, sabe? O silêncio, quando você está em silêncio, você consegue enxergar respostas, soluções de coisas que ali no dia a dia você está muito afobado, você está muito agitado, você não consegue perceber nada, você não consegue
perceber o que está acontecendo à sua volta, certo? Outro motivo do silêncio é que, além de você se escutar, você consegue também escutar o outro. É importante também, quando você silencia, numa conversa, por exemplo, eu que falo muito, e eu estou exercitando isso, o silêncio da escuta, né? É o silêncio para poder escutar o outro. Numa conversa, uma certa vez eu estava conversando com uma amiga, e aí, conscientemente, eu decidi, olha, eu não vou interromper. Olha, gente, tá caindo aqui água. É porque meu cabelo tá molhado. E eu não sei o que direito, aí tá pingando aqui, ó. Mas vai ficar assim mesmo, tá? Não tem nenhuma toalha por perto aqui. Vou ficar pingando mesmo, tá? Porque eu não vou... eu não vou começar esse vídeo do zero, não. Vou ficar aqui pingando, tá? Voltando. E aí eu tava conversando com uma amiga e conscientemente falei, olha, eu não vou interromper. Eu vou escutá-la atentamente. E aí eu vou, claro, conversando com ela à medida que ela for me dando espaço, for pedindo minha opinião, alguma coisa, mas eu vou deixar ela falar. Vou deixar ela desabafar, porque às vezes o outro precisa ser escutado. E quando o outro é escutado pela gente, nossa, isso faz tão bem. Então é importante também silenciar para poder ajudar o outro, para poder escutar o que o outro está dizendo, né? Então eu escutei. Conscientemente falei, eu vou falar menos e vou deixar ela falar mais. E você acredita que em uma fala dela, por eu ter silenciado no objetivo de apenas escutá-la, veio através da fala dela, ela não sabia de uma situação e ela acabou me ajudando, dando uma resposta do que eu precisava para a situação da minha vida devido a uma experiência da vida dela. Então, por causa do silêncio que eu fiz para escutá-la, eu acabei encontrando uma solução para o meu próprio problema. Nossa, eu achei aquilo incrível. Então, mais um benefício que eu falei, olha, o poder do silêncio. Claro, tem também aquela questão do silêncio quando você tá para fazer alguma coisa, você tá com algum objetivo, com algum sonho, com algum projeto, e aí às vezes, eu não sei o que acontece, tá? Eu não sou do tipo de pessoas que fica, não vou falar nada pra ninguém, porque pode ter inveja de mim, pode... Sabe, eu procuro não me apegar a essas coisas negativas. Mas eu percebo que há algo realmente diferente nisso, quando você está com algum plano, algum projeto, e aí você acaba contando para as pessoas antes mesmo de acontecer, antes mesmo de você colocar aquele plano em prática, você acaba falando para Deus e o mundo, e aquilo que você estava planejando acaba indo por água abaixo, não deu certo, porque você falou antes de aquilo se concretizar. Não sei o que acontece, não sei se tem alguma explicação científica, enfim, não vou dizer que é porque a pessoa tem esse poder sobre mim, não vou entrar nesse mérito, mas acontece, gente, quando você fala demais, as coisas não, parece que as coisas não fluem, parece que aquilo que você estava sonhando cai por terra, né? Tem a questão do silêncio também e da fofoca. Quando você, várias pessoas às vezes já chegaram até a mim contando algum tipo de fofoca, que na verdade eu já sabia alguma situação de uma vida de outra pessoa, e eu já sabia, mas eu não alimentei aquilo, não alimentei, deixa eu só ligar a luz aqui, prontinho, que tá ficando escuro. Eu não alimentei aquilo, e aquilo morreu. Se eu alimentasse, ou então se eu falasse algo para ela, para aquela pessoa que ela não sabia, para fortalecer mais aquela fofoca, ia gerar brigas, sabe? Então, o silêncio, ele evita brigas. O silêncio, ele evita contendas. O silêncio, ele evita muitas situações complicadas, não é? Tem outra coisa também que você tem que ter cuidado. Claro, quando eu falei assim no sentido do silêncio, e quando eu falei que eu gosto de ficar isolada, não tô dizendo que eu não gosto de estar com as pessoas. Quando eu falo fique em silêncio e passe tempo sozinha, não estou dizendo para você ser egoísta, tá? Há uma grande diferença, perdão, entre silenciar para evoluir e ajudar o outro e silenciar por egoísmo, estar isolada por egoísmo. Não, eu não estou aqui incentivando o egocentrismo, o egoísmo, tá? De jeito nenhum. Muito pelo contrário. O fato de eu precisar estar sozinha, às vezes, estar em silêncio, é para que eu possa ser uma pessoa melhor quando estiver com alguém. Então, o fato de eu poder me recolher é para que eu possa ser melhor quando eu estiver com pessoas. Não é o sentido de, eu não quero saber de ninguém, não quero ver ninguém agora, eu vou viver só pra mim. Não é isso, tá? Inclusive, eu estou fazendo a quaresma acompanhando o Frei Gilson, né? Apesar que tá uma polêmica aí com ele, porque ele alcançou 1 milhão de pessoas, e tá uma polêmica aí que eu não entendi o porquê dessa polêmica.
E eu não estou fazendo a quaresma porque agora ele tá mais famoso, ou porque surgiu isso, não, já fiz outras vezes. E aí, antes mesmo de eu postar essa questão, né, do que eu falei, que eu estava isolada, do silêncio, que eu preciso o silêncio, antes mesmo de começar a acordar de madrugada alguns dias, porque alguns dias eu não consigo mesmo por conta do trabalho. Então, antes mesmo de eu começar a fazer a quaresma com ele, após, né, a oração do rosário, as pregações dele estão sendo voltadas justamente sobre esse assunto, sobre o silêncio, o poder do silêncio, da importância de você silenciar, porque é no silêncio que você encontra Deus, é no silêncio. Enfim, eu não sabia disso. Falei, olha que interessante, que coincidência eu ter falado algo do silêncio, e ele está aprofundando, claro, com toda a sabedoria que ele tem, com conhecimento muito mais, né, porque eu sou uma leiga, eu sou uma armadura, e ele ali trazendo reflexões profundas, interessantíssimas sobre o silêncio, né? Então, se você quiser acompanhar aí o Frei Gilson nas madrugadas, né? Já que está no período da quaresma, nesses 40 dias, no Rosário da Madrugada. E após cada rosário, né? A partir das 6 e pouca da manhã, ele começa com essas pregações, essas reflexões sobre o poder e a importância de fazer silêncio. E ele falou algo interessante justamente sobre isso, que o silêncio da evolução, do crescimento, de escutar a Deus, é diferente do silêncio do ser egoísta, do silêncio de pensar só em si, do silêncio do narcisismo, né? Então ele vem trazendo essa diferença, né? Do olha, cuidado, não é o silêncio do narcisismo. E aí eu lembrei que uma vez, em um relacionamento que eu estava, e eu não me orgulho disso, eu me arrependo disso, mas naquela época eu não tinha essa consciência. E aí eu e meu ex, a gente tinha entrado em discordância de um assunto, de uma situação, que eu fiquei muito chateada. Fiquei muito chateada. E eu fiz como é que eu posso chamar? Voto do silêncio, não. Castigo do silêncio. É um nome que se dá, tem um nome que se dá isso. Que a psicologia fala, que eu não tô lembrando agora. Eu só sei que, por eu estar muito irritada, eu silenciei. Ele falava comigo, eu não respondia. Uma coisa, gente, é você estar irritada com a pessoa, uma coisa é você estar brigando, e você chega assim, olha, não vamos conversar agora, porque eu estou muito irritada, eu estou nervosa, e se a gente for conversar nesse momento, vai ser pior, a gente vai acabar brigando, a gente vai acabar se desentendendo, talvez eu vou dizer coisas pra você que eu me arrependa depois, eu vou acabar dizendo coisas pra você que lhe machuque, e que torna a nossa relação um pouco mais difícil. Isso tanto para relacionamento amoroso, quanto para amizade, quanto para qualquer tipo de relacionamento. Uma coisa é você dizer isso, olha, não vamos conversar agora, eu preciso de um tempo, eu preciso ficar um tempo em silêncio, e quando eu estiver mais calma e você também estiver mais calma, a gente conversa e resolve. Ok, esse silêncio que você avisou porque você vai ficar quietinha por um tempo, ok, você deixou sobre aviso a pessoa. Outra coisa é a pessoa estar conversando com você e você está assim. A pessoa está falando com você, está perguntando alguma coisa e você está assim. E talvez a pessoa saiba o motivo por que você está irritada, mas você também não fala. Aí a pessoa está perguntando por que você está assim. Vamos conversar e você está assim. Como a pessoa não existisse, como a pessoa fosse um poste. Então, e eu fiz isso nesse período. Foi algo que eu fiquei realmente muito chateada. E eu fiz isso, gente. A pessoa falava comigo e eu sabia que aquilo estava machucando ele, sabe? Porque eu queria realmente machucar, porque eu queria realmente que ele sentisse que eu tava chateada. E ele ficou realmente muito triste, ele falava, por favor, fala comigo. E eu no silêncio. E aquilo machucava ele, corroía ele por dentro. Nossa, depois que eu me arrependi disso, e depois que eu descobri que isso era chamado, gente, eu não tô lembrando como é o nome, não é volta do silêncio, não é castigo do silêncio. Tem um nome científico que dá isso. Gente, isso é muito cruel. Isso é muito cruel. Você dá o voto de silêncio ao outro, sabe? Só pra machucar, só pra atingir o outro. Isso é pequeno. Isso não é de Deus. Isso é muito cruel. E eu me arrependo disso. Por isso que eu falo, não faça isso, sabe? Se resolva, eu falo, olha, eu não vou conversar agora, eu não estou pronta pra conversar agora. Estou nervosa. Se eu conversar agora vai ser pior. Mas não dê ao outro o seu silêncio por pura maldade, só pra provocar ou pra machucar. Não faça isso. Eu já confesso que eu já fiz uma única vez e me arrependi disso. E já falei pra mim mesma que eu nunca mais quero fazer isso, porque isso é muito duro, sabe? Então há a diferença do silêncio para evolução, do silêncio para escutar a Deus. Quando você está em silêncio, pelo menos eu, quando estou em silêncio,
eu aguço a minha criatividade, eu acabo ficando muito mais criativa. Gente, enfim, pra mim o silêncio tem muitos benefícios. Acredito que se você exercitar o silêncio, ainda que seja desconfortável no início, você vai ver que há muitos benefícios de escutar a si, de escutar a Deus, de escutar o outro, de encontrar soluções para os problemas, de evitar muitos problemas por causa do silêncio, tá? Mas é o silêncio usado com sabedoria. É o silêncio usado para o bem, para o desenvolvimento humano, para o nosso desenvolvimento como pessoa, e não para machucar o outro. E o Frei até ele falou, né, que tem um silêncio da maldade, o silêncio que você tá ali no silêncio, mas você tá maquinando na sua cabeça a maldade. Você tá ali pensando em como fazer para se vingar de uma outra pessoa de repente. O que você é o silêncio da manipulação, é o silêncio, sabe? Não é esse tipo de silêncio que é para ser feito, tá? Tem que saber diferenciar. E aí, se você quiser, esse vídeo já tá em 22 minutos, nossa, vai ficar muito longo. Mas se você chegou até aqui, diga aí que você chegou, sinalize aí que você chegou, desse seu joinha, enfim, né? Se você chegou até aqui, me avisa para eu saber que você tá gostando desse conteúdo, tá? E se você quiser, acompanha aí o Frei Gilson nesses 40 dias, esses últimos dias, ele tá refletindo muito sobre essa questão do poder do silêncio. Eu não sei se vai ser todos os dias falando sobre isso, mas esses últimos dias foi sobre esse assunto. E tá sendo muito bom, muito gratificante, tá certo? Vou parar por aqui. Se você ainda não me segue nesse canal, se quiser me seguir, me siga. Deixe aí seu comentário sobre o que você achou sobre isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.